mexendo no secreto da gente. O lugar que ninguém conhece, mas ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe. Boa noite, meus amados, queridos irmãos. Que o Senhor Jesus continue a abençoar cada um de vocês da Igreja Batista Bálsamo. Mais uma vez, estamos aqui reunidos no nome de Jesus para exaltarmos e glorificarmos o nome do Senhor, aquele que nos criou para o louvor da sua glória. E é um motivo de satisfação poder estar aqui mais uma vez juntinho com vocês. Depois de uma manhã maravilhosa, onde nós tivemos uma escola bíblica dominical maravilhosa, devemos agradecer a Deus pela vida do diácono Rogério, qual o Espírito Santo usou de uma forma singular. E que Deus continue a abençoar a sua vida, irmão Rogério. Eu tenho certeza que a igreja ela foi edificada e fortalecida. Que o Senhor continue te dando graça, sabedoria a cada dia. E que a Igreja Batista Bálsamo continue crescendo no conhecimento do Senhor, em amor, em graça, porque é isso que faz a diferença. E eu sou grato a Deus por fazer parte desta comunidade tão abençoada e abençoadora que é aí a Igreja Batista Bálsamo. Meus queridos, vamos estar orando para a gente poder então estar assim dando início a esse momento do nosso culto, esse culto onde nós, ainda que cada um no seu lar, mas em espírito, estão aí apresentando as suas vidas diante do Senhor. Que você faça isso com toda a inteireza da sua alma, porque isso é algo agradável aos olhos do nosso Deus, nosso Pai. Após a oração, nós vamos estar então passando por um momento de louvor, e eu tenho certeza que a igreja vai ser impactada mais uma vez, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido e amado, sou grato ao Senhor, ó Deus, pela manifestação do Teu poder, e como é bom poder mais uma vez estar aqui, ó Deus, reunidos no Teu nome para exaltar e glorificar, Deus, o nome do Senhor, porque Tu és o único Deus. E nesta noite maravilhosa, depois de um dia que o Senhor nos concedeu graça, onde fomos, ó Deus, abençoados por Ti, com as nossas necessidades supridas, agora aqui estamos, ó Deus, para prestar-lhe culto. Que o Senhor esteja a receber o nosso louvor e a nossa adoração, a nossa vida, a título de louvor e adoração a Ti. Porque nós somos privilegiados, porque o Senhor tem nos dado esse privilégio de podermos, em Cristo Jesus, podemos assim, ó Deus, experimentar do Senhor, do Teu amor e da Tua bondade. Continue fortalecendo a Tua igreja, Pai. Fortaleça a Igreja Batista Bálsamo, que seja uma igreja que continue crescendo em amor, uma igreja que o Senhor venha estar, ó Deus, nos dando a condição de permanecermos unidos em Ti, que o amor do Senhor em nós seja manifesto no nosso dia a dia, uns para com os outros, de tal forma que aqueles que não conhecem o Senhor possa ver em nós, ó Deus, a Tua pessoa, através do nosso relacionamento. Dá-nos, ó Deus, a Tua proteção, o Teu amparo. Continue, Deus, operando no nosso meio, Senhor. Abençoando, Senhor Deus, as famílias, as quais fazem parte desta igreja. Que cada um venha experimentar um pouco mais do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. E Deus, nós rendemos graças ao Senhor, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor está operando e trabalhando a nosso favor, Pai. E é por isso que nós apresentamos também, ó Deus, agora as demais igrejas que reúnem no Teu nome, aqueles que estão, ó Deus, nesse momento reunidos, ó Pai, invocando o santo nome do Senhor, que o Senhor os abençoe também, que seja um momento memorável para que tais também desfrutem e experimentem, ó Deus, da docilidade do Teu Santo Espírito. Portanto, Espírito Santo, em nome de Jesus, manifesta o Teu poder, operando na nossa nação, Senhor, que carece e necessita da intervenção do Senhor nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade. Que seja esse um tempo, ó Deus, que haja um mover do Espírito Santo em cada alma, em cada vida, e que haja rendição aos pés do Senhor, reconhecendo a Ti, Jesus, como o Senhor e Salvador de suas vidas. Porque bem sabemos que esta é a vontade do Senhor, para que esta humanidade caída possa encontrar no Senhor o consolo e o conforto, Pai, o descanso para suas almas. Portanto, meu Deus, dá-nos a Tua bênção e a direção na ministração da palavra nesta noite, que ela chegue a cada coração, Senhor, baseado na necessidade.
mas que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Assim eu oro ao Senhor, ó Pai, nós oramos agradecidos por tudo no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus queridos, vamos aproveitar esse momento para a gente poder então estar aí ouvindo um louvor e logo após estaremos ministrando a palavra do nosso Deus e nosso Pai. Oh,
azeite sagrado derrama, deixa fluir sobre mim, fluir sobre mim. Boa noite, meus amados, queridos ouvintes da Rádio Novas de Paz, 87,9 FM. Mais uma vez aqui estamos para ministrarmos a palavra de Deus. Nesse momento tão especial da qual Deus está nos concedendo. Tempo esse do qual nós devemos agradecer a Deus porque estamos mais próximos do Senhor, buscando o Senhor em oração, de uma maneira mais intensa em família. Quero deixar um abraço a cada um de vocês que nos ouve, aos meus amados e queridos irmãos também da Igreja Batista Bálsamo. Fica aí um grande abraço, Pastor Márcio. Deus continue abençoando as suas vidas de uma forma poderosa e gloriosa. Estamos juntos aí através da live da Rádio Novas de Paz nesse momento, para a gente poder estar aí experimentando um pouquinho mais da palavra do Senhor nesse momento tão especial. Depois de um domingo maravilhoso, uma manhã maravilhosa, estamos adentrando nesta noite debaixo da bênção de Deus. Creio eu que todos têm uma história para contar desse dia, né? Certamente com as suas experiências aí, bem na intimidade, na particularidade aí com o Senhor. E sendo assim, quero convidar você que tem essa oportunidade, que você abra aí a sua Bíblia. Abra sua Bíblia aí no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, no capítulo 11. Nós iremos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 11. Um texto que eu creio que vai falar muito ao seu coração, um texto esse que vai dar a você aquela alegria que só Deus realmente ele promove na vida daqueles que invocam e buscam o nome do Senhor. Um texto também que vai nos levar a olhar e a contemplar o nosso Senhor Jesus Cristo dentro da sua deidade, dentro da sua realeza, daquilo que realmente ele é, da forma com que ele se apresentou a nós, e com todo o seu amor, com toda a sua graça, de uma forma tão generosa. Texto também que vai nos levar também a compreendermos a nossa posição também em Cristo Jesus. Você estando em Cristo Jesus, o privilégio que você tem, esse texto vai falar ao seu coração do amor de Deus por você, como realmente o Senhor, Ele nos ama. Um texto que vai também mostrar para nós a simplicidade de Jesus, sendo Ele quem Ele é algo admirável. Ao ler essa passagem nesta tarde, meditando nela, Deus não nos envergonha, mas Ele nos constrange com o amor dEle. E eu fiquei constrangido com o amor de Deus. E às vezes a gente acha que entende esse amor, e o amor de Deus não dá para nós entendermos. Eu particularmente eu não consigo entender o amor de Deus. E dentro desse contexto então, somos movidos pelo Espírito Santo a honrar o nosso Senhor Jesus, lutarmos para que realmente a gente possa viver uma vida que seja agradável a Ele, não abrindo mão dos princípios, dos propósitos que Deus já estabeleceu para nós como igreja, que é algo que é de suma importância, é fundamental, porque nesse mundo a tendência é sermos levados a não olhar para Jesus, a esquecermos do Senhor mesmo. Tantas coisas nos são oferecidas, e se nós não tivermos um amor voltado para o Senhor, e acima de tudo isso, gratidão a Deus por aquilo que Ele fez por nós e está fazendo por nós e ainda fará, nós devemos ser sempre gratos a Deus por isso. Então espero que essa palavra ela chegue ao seu coração com aquela delícia de Deus, né? Aquele sabor de mel, para que você possa aí continuar se alegrando no Senhor e na força do seu poder. Mas antes eu quero orar com você, pedindo aí a direção do Espírito Santo mais uma vez, para que fale conosco. Se tem uma das coisas boas, né, uma das de tantas, né, para você poder falar com Deus, você poder orar. E nós já falamos sobre isso aqui em outros momentos, né? E às vezes a questão da oração, a gente nem todos é dado a ter uma vida intensa de oração, porque para algumas pessoas é tão enfadonho, e para outras pessoas não. Para outras pessoas falar com Deus é algo maravilhoso, e tem que ser mesmo, e precisa ser, porque é um dos pontos principais da nossa relação de amizade com Deus, está ligado à questão da oração.
E a gente precisa melhorar esse nosso relacionamento nesse nível de comunicação com Deus através da oração, né? E o Espírito Santo, que é essa pessoa maravilhosa, né? Que é o próprio Deus manifesto no nosso meio, operando dentro da igreja e fora da igreja, conduzindo a igreja, dando à igreja essa oportunidade de poder aprender um pouco mais de Cristo, porque sem o Espírito Santo é impossível que você tenha conhecimento da palavra de Deus, porque é Ele que revela os mistérios ocultos ao coração da igreja, por assim dizer, ao coração desse crente. Então, nós precisamos dar espaço para a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E cada dia mais que você dá essa liberdade, obviamente você cresce mais no Senhor. E essa liberdade ela vem a partir do momento que nós começamos a nos firmar realmente dentro dos propósitos de Deus, não dando espaço para o pecado na nossa vida, porque o que nos atrapalha, o que nos impede de experimentar de Deus é o pecado. E o pecado é algo terrível, porque ele vem de uma maneira muito sutil, e você tem que manter uma vigilância constante, baseado não só no que está ao seu redor, mas o que está também no seu coração, no meu coração. Porque o que procede da nossa boca, diz as Sagradas Escrituras, é o que o coração está cheio. Então, você precisa vigiar muito o seu coração, e eu preciso vigiar o meu coração. Porque aquilo ainda que gera influência na minha vida vai me controlar e dominar. E se for para o mal, obviamente, então eu vou perder amizade, comunhão, intimidade com Deus. Obviamente, então eu não vou experimentar do Espírito Santo aquilo que Deus tem para a minha vida. Mas se luto e procuro perseverar no caminho do Senhor, certamente vou desfrutar um pouco mais de Deus, pela misericórdia dEle, pela graça dEle. É isso que acontece conosco todos os dias, e Deus tem essa proposta para você também, tá bom? Mas vamos falar com o Senhor mais uma vez? Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor. Eu quero lhe agradecer pelo Espírito Santo, porque na verdade, Deus, não há como nós nos movermos nesta terra sem a ação do Espírito Santo. Portanto, dou graças ao Senhor porque o Senhor não nos deixou órfãos, Pai. Temos a ajuda e o favor do Senhor de tal maneira que o Senhor tem falado conosco. E de tal forma, então, que nós somos privilegiados, porque em meio às lutas e dificuldades nós temos a ajuda e o favor do Senhor. E mais uma vez nesse momento eu quero apresentar ao Senhor cada um daqueles que nos ouve, ó Deus, para o louvor da Tua glória, Pai. Fale-lhes ao coração, abençoa essa vida, esta pessoa que tem uma necessidade, principalmente nesse momento em que nós estamos passando, há muita ansiedade diante das incertezas, ó Deus, porque somos levados, ó Pai, a olhar para a situação atual. E nesse momento, às vezes, esquecemos do Senhor. Mas que no nome de Jesus, o Senhor promova paz e tranquilidade a cada coração. Que cada pessoa seja tocada pelo Senhor, Espírito Santo, a descansar em Cristo Jesus, lembrando de tudo aquilo que o Senhor já realizou a favor destes e está pronto para realizar ainda a favor daqueles que vierem a invocar o Teu santo nome. Sendo assim, neste momento, Senhor, ofertamos ao Senhor mais uma vez esse culto, onde nós reconhecemos a Tua soberania, a Tua supremacia, sabemos que o Senhor é Deus, aquele que nos gerou para o louvor da Tua glória. Receba, onde cada família agora está reunida no Teu nome, que cada lar, Senhor Deus, o Senhor esteja a receber esse culto, esta adoração, e que cada vida seja impactada, tocada pelo Senhor, ó Espírito Santo. Que haja os ajustes na vida daqueles que houver a necessidade de se ajustarem. Que haja arrependimento e confissão de pecados, para que tais pessoas possam experimentar do Senhor, Pai Santo, e desta bênção da qual o Senhor, de uma forma generosa, nos concede pela Tua graça, que é a salvação por intermédio de Jesus. Restaura essas vidas, ó Deus, que estão a invocar o Teu nome, Pai, porque o Senhor tem poder para transformar um ser humano, fazendo destes uma nova criatura. Assim sendo, nesta hora gloriosa de oração, nós nos colocamos diante do Senhor totalmente submissos, pedindo a direção do Senhor ao Espírito Santo, para que esta palavra ela seja ministrada de acordo com a Tua vontade, e que cada vida seja tocada e abençoada em nome de Jesus. E é no nome de Jesus que eu oro, e a Tua igreja ora, nós oramos, e agradecemos, Senhor, por tudo. Amém, e graças a Deus.
Muito bem, amados, nós vamos então fazer a leitura da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, no capítulo 11. Nós iremos fazer a leitura então a partir do versículo 1 ao versículo 11, onde a palavra do Senhor nos diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está diante de vós, e logo ao entrar encontrareis preso um jumentinho, no qual ainda ninguém montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazer isto? Dizei-lhe: o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e encontraram o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora da rua, e o soltaram. Alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: que fazeis, soltando o jumentinho? Eles lhes responderam como Jesus lhes tinha mandado, e os deixaram ir. Levaram o jumentinho, lançaram sobre ele as suas vestes, e nele Jesus montou. Muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. Aqueles que iam adiante e os que seguiam atrás clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem e o reino do nosso pai Davi. Hosana nas maiores alturas. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus e Pai. Como eu disse para vocês na introdução desta mensagem, desta programação, do nosso culto de gratidão a Deus, o texto ele fala do nosso Senhor Jesus, o nosso Rei, o Rei que está vindo, que está se aproximando, que está se achegando a nós. Nós sabemos muito bem que o nosso Senhor Jesus, ele é fruto da promessa do Pai, com essa proposta de resgatar a humanidade, de trazer o homem de volta à presença de Deus. Veio com uma missão da qual ele cumpriu perfeitamente. E agora nós observamos esta palavra, onde nosso Senhor Jesus está chegando em um momento crucial da sua caminhada terrena. Ele agora chega próximo de Jerusalém. Ainda não estava lá, mas estava bem próximo. Ele vai ao Monte das Oliveiras. E é interessante que o texto nos mostra então que ele ao longe, ele avista Jerusalém. Logo abaixo, ele avista aquela cidade. E nós ficamos a pensar o que estava passando na mente do nosso Senhor Jesus naquele momento, haja visto que ele sabia perfeitamente qual era a missão dele e que o seu tempo também já estava se esgotando na terra e ele sabia que seria entregue. E nesse momento a gente observa então toda a grandiosidade do amor de Deus para com as nossas vidas. E esse texto, ele revela toda a realeza do nosso Senhor Jesus Cristo e ele próprio fazendo esta afirmação, algo que ele até então não havia feito e agora ele faz. Nós percebemos nesse texto também que Jesus ele veio sempre vivendo a sua vida de tal forma não permitindo que as pessoas viessem divulgar ou anunciá-lo de uma maneira mais clara. Sempre que o nosso Senhor Jesus realizava um milagre, ele pedia às pessoas para que não comentassem a respeito daquele fato. Sempre que ele abençoava alguém, ele orientava para que este fosse para sua casa e comunicasse isso aos seus apenas, mas não divulgasse a mais ninguém. Em outros momentos, o nosso Senhor Jesus realizou curas, como dos 10 leprosos, e disse e orientou: olha, vocês vão se apresentar aos sacerdotes. Apenas um voltou, adorou e seguiu, mas o Senhor Jesus sempre procurando não ficar muito exposto diante daquela multidão, porque ainda não havia chegado o seu tempo. E ele sempre se manteve dentro desta condição do anonimato, não se envolvendo tanto com as pessoas como deveria.
porque entendia que ainda não era o momento, ele tinha um trabalho a realizar ainda. E agora a gente percebe que ele se apresenta e ele já orienta os seus discípulos, seus apóstolos, para que pudessem fazer ali os devidos comunicados a respeito dele. E esse é um momento interessante porque o texto ele tem uma série de informações para nós. Nós olhamos aqui basicamente nesse texto agora o nosso Senhor Jesus Cristo, então, prestes a descer do Monte das Oliveiras para entrar ali em Jerusalém. Ele orienta os seus discípulos, separando 2 para que pudessem então empreender uma missão esta que vale a pena também a gente parar para observar. E creio eu que eu particularmente, eu gostaria de ter estado ali para realizar aquela obra. E eu creio que você também, porque houve uma incumbência para algo que iria e muito beneficiar o Senhor. A gente observa nesse texto então que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava diante de 2 cidades praticamente, que uma destas, que era Betânia, era um lugar bem conhecido dele, porque afinal de contas havia ali uma família que sempre que o Senhor ele andava por ali, ele parava para poder então ali descansar, que era exatamente na casa de Lázaro. E era bem conhecido naquela região. Jesus não era um estranho por ali. E o texto ele traz algumas informações interessantes para nós, porque a gente percebe na própria ordem que Jesus dá e na recepção que ele tem, basicamente voltado para o dono daquela jumentinha, que de uma forma tranquila ele libera aquela jumentinha, que vale a pena também a gente ver aqui no texto, a gente começar a pensar sobre isso. E nos envolve esse texto, somos envolvidos de tal maneira a ver a valorização que Deus nos concede, onde nós sabemos muito bem que o pecado nos separou de Deus, mas como que o Senhor ele olha para nós e nos valoriza. E aqui Jesus ele prova essa valorização nesse momento aqui com seus apóstolos, com seus discípulos. Então, quando nós olhamos para esse texto, a gente percebe que esses eventos eram eventos que estavam acontecendo e aconteceram no domingo, que era o primeiro dia da semana. E a gente percebe então nesse dia que para o Senhor era um dia especial. O Senhor Jesus Cristo ele estava se prontificando, porque na próxima semana, que seria na sexta-feira, basicamente ele seria entregue. E 3 dias depois haveria algo maravilhoso, porque o Senhor Jesus Cristo ele seria entregue, seria morto, e aí iria acontecer um outro grande evento, que ele iria ser ressuscitado. Então havia muitas coisas para acontecer naquela semana que estava para iniciar, e na próxima semana também, e o Senhor sabia de tudo isso. Isso tudo estava envolvendo as pessoas, baseado naquele plano estratégico de Deus do resgate da humanidade. E é algo então que leva-nos então a demonstrar todo o nosso senso de amor para com Deus. Não sei se você parou para pensar nisso. Esse fato do nosso Senhor Jesus Cristo agora, que a gente não vai falar propriamente direto sobre a questão da própria jumentinha, mas a gente pode lançar aqui uma pitadinha para a gente pensar um pouquinho nela também, porque ela faz parte dessa história. Mas a gente percebe aqui todo o zelo e do amor de Deus para com a nossa vida. E nesse momento então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele simplesmente chega e fala para os seus 2 discípulos, seus apóstolos ali, e fala para eles: olha, vocês vão à casa de uma determinada pessoa e vocês vão encontrar uma jumentinha lá. E nesse momento lá, vocês vão simplesmente desamarrá-la e vocês vão trazê-la para mim. E se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, vocês vão dizer assim: olha, o Senhor, ele ordenou que fosse feito dessa forma. E isso é algo interessante para nós nesse texto, porque ele revela para nós um momento em que o próprio Jesus, ele declara que ele é o Senhor. Jesus declara, nesse texto ele declara, diz que o Senhor mandou vocês fazerem isso. Isso mostra então a soberania e autoridade que existe no nome de Jesus.
Jesus aqui ele já declara que Ele é o Senhor. Até então, Ele não vinha manifestando desta forma, mas agora Ele, chegando nesse momento crucial da sua vida, da sua caminhada, Ele já declara, olha, eu sou o Senhor. E aqui Ele está dizendo, eu sou Deus. Eu tenho autoridade, eu tenho poder. E vocês vão dizer para Ele que foi eu que pedi para soltar a jumentinha, porque eu preciso dela. E quero parar aqui para a gente pensar sobre esta questão de Jesus ser o Senhor, amado. Às vezes nós vivemos em um tempo, dentro desta sociedade da pós-modernidade, em que o mundo não tem olhado para Jesus da forma devida. Não tem respeitado o Senhor Jesus da forma que realmente Ele merece e precisa ser respeitado. E a gente observa isso no relacionamento que as pessoas têm no seu dia a dia. Para algumas pessoas, Jesus é algo muito vago. As pessoas não param para poder pensar e refletir na pessoa do nosso Senhor Jesus da forma devida, sendo Ele o próprio Deus. O Deus encarnado que se fez carne e habitou entre nós, com um único objetivo, de nos alcançar. É algo que eu particularmente tenho muita dificuldade de entender isso. Eu não consigo entender. Esse esforço de Deus, esta ação de Deus, a favor de uma sociedade, de uma humanidade caída, sendo Ele quem Ele é, onde Ele poderia muito bem acabar com tudo e começar tudo de novo. Mas Deus, Ele tem responsabilidade com a sua palavra, com a palavra dEle. E Ele demonstra um zelo muito grande baseado nisso, onde Ele não retrocede naquilo que Ele já afirmou fazer. Para Ele, já está feito, já está confirmado. E Ele declarando aqui que Ele é o Senhor, diz que o Senhor te ordenou. Isso leva-nos então a caminhar com Cristo dentro de uma tranquilidade, mas ao mesmo tempo devotar a Ele, conceder a Ele a honra que lhe é devida, amando o Senhor acima de todas as coisas, como somos ordenados pelo Senhor. Colocar Deus em primeiro lugar no nosso relacionamento uns com os outros, colocar o Senhor em primeiro lugar. Nas nossas atividades diárias, colocar o Senhor em primeiro lugar. Na busca dos nossos planos e projetos, nas realizações de tais, colocar Deus em primeiro lugar. Porque Ele é o Senhor. Ele declara isso, mostrando toda a sua capacidade de autonomia para fazer as coisas. E uma das coisas que somos levados a refletir aqui está exatamente nesta ordem que é dada a esses dois homens, que vale a pena também a gente parar para pensar quando Jesus separa esses dois homens. Ele separou baseado no seu próprio interesse. A Bíblia não cita quais foram os dois discípulos que receberam essa incumbência de descer à cidade e trazer aquele jumentinho para o Senhor. Jesus os escolheu. E isso me leva a pensar, e também gostaria que você pensasse também, que privilégio aqueles dois homens tiveram. Talvez para algumas pessoas era uma tarefa muito simples, algo corriqueiro, algo natural do dia a dia. Mas para aqueles homens era uma tarefa muito especial. Afinal de contas, Jesus havia ordenado a eles realizar algo que era muito importante. Uma tarefa que aos olhos de alguns talvez fosse simples, mas para Jesus, aquela tarefa ela era importante. Trazer aquela jumentinha era algo muito importante. E aqueles homens fizeram parte daquele projeto no momento, para lhe abençoar também a vida do Senhor. Eles foram obedientes. Eu quero dizer algo para você dentro desse pensamento de que Jesus é o Senhor, para você aprender a valorizar as coisas que Deus colocar nas suas mãos para fazer. Não importa qual seja a simplicidade da tarefa, não importa qual seja a simplicidade daquilo que você vai executar para o Senhor, mas se você vai fazer para o Senhor porque o Senhor assim ordenou, então faça com zelo, faça com amor, porque por mais simples que seja, para Deus é algo importante.
É algo importante. E é isso que nós precisamos aprender a fazer a nível de ministério dentro da igreja. É você fazer com satisfação e alegria. E não pensar, mas por que não foi outro a fazer isso? Por que tem que ser eu para fazer? Não sei se você já teve essa experiência. Quando alguém o incumbiu de alguma coisa dentro da igreja, na realização de uma tarefa ministerial, e você achou aquilo um desaforo. Por que tem que ser eu? Por que agora? Por que não é fulano, não é Beltrano? Espera. A execução dessa tarefa é para a glória do Senhor? Se for para a glória de Deus, então abrace a causa, dá graças a Deus. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me escolheu para fazer isso. O Senhor poderia ter escolhido qualquer outro membro dentro da igreja. O Senhor está me dando a honra, o privilégio. É interessante, amados, que tem aquelas pessoas que talvez ninguém dá muito para ela dentro da igreja. Já viu aquele irmãozinho ou irmãzinha que tem por hábito, talvez nem é ministério da pessoa, mas ela propõe fazer isso amorosamente, que leva aquele copo com água para o mensageiro, para o pregador, para o pastor? Já viu aquela pessoa que chega e coloca lá, às vezes é um diácono, às vezes é uma diaconisa, às vezes é um próprio irmão da igreja, que ele sente ali movido, olha, deixa eu levar água. Há aquelas pessoas que ele sente que aquilo é tão importante para ele, aquele momento dele levar aquele copo com água e deixar ali para o pregador. E é verdade, é importante mesmo, porque o próprio Deus valoriza essa ação dessa pessoa. E quantas vezes talvez você já teve essa experiência de ver alguém ministrando a palavra, ainda que não seja um pastor, é um irmãozinho da igreja, e ele está ali com a boca já seca, não está conseguindo nem falar, e com aquela vontade pelo menos de tomar um gole de água, e ninguém que está ali sentado ali é capaz de conseguir discernir, peraí, não tem água para ele, eu vou lá pegar um copo com água para ele, vou pedir licença e vou oferecer essa água. Porque às vezes não vê isso como necessário e importante. Coisa simples que eu estou dizendo para vocês aqui, tão simples como é o caso daqueles dois que foram designados pelo Senhor para descer e pegar a jumentinha, que talvez era algo tão normal para naqueles dias, mas eles foram com alegria. E uma coisa muito interessante, eles não questionaram a ordem do Senhor. Apenas perguntaram, e se porventura perguntar, não, se perguntar, fala que foi eu, o Senhor, que mandou vocês fazerem isso. E eles, dentro da obediência, reconhecendo a autoridade de Jesus, reconhecendo o senhorio de Jesus, eles foram. E cumprindo a missão na íntegra, perfeitamente. Eu fico a pensar a satisfação deles em ir e a satisfação em voltar com a missão cumprida. É o mesmo conosco, é o mesmo que Deus quer que você também sinta no seu coração, dentro da simplicidade. É você obedecer e ir, para depois você ver o resultado desse trabalho e voltar com satisfação e alegria, como se diz, a missão está cumprida. E isso honra o nome do nosso Deus. Então eu quero dizer para você nesta noite, não importa quais sejam as tarefas das quais você for designado a executar, não importa. Porque algumas pessoas acham que existem algumas tarefas dentro da igreja, a nível de ministério, que são mais importantes do que as outras, ou que é menos relevante do que a outra. Olha, tudo é importante. Se envolve Jesus, é importante. A organização de uma sala para a realização de um culto, de uma reunião, se você fez aquilo com zelo e com amor, ainda que seja de chão batido, mas você fez ali porque naquele momento, daqui a pouquinho, vai acontecer uma reunião, vai acontecer um culto, onde o nome do Senhor vai ser exaltado, então você deve entender que isso é importante para Deus. E somos orientados que tudo que viermos a fazer, devemos fazer como se fosse para o Senhor. A execução de uma tarefa dentro do seu ambiente de trabalho, você deve fazer com todo zelo, com todo amor e carinho, porque você deve fazer como se fosse para o Senhor Jesus. Então execute a tarefa com alegria, com satisfação. Não seja aquela pessoa que vai trabalhar realizando o seu trabalho secular com tristeza, com sofrimento, não dando a devida atenção à ordem que você recebeu do seu superior. Você sendo um cristão, você tem que entender que isso deve ser feito com satisfação e com alegria, porque isso glorifica o nome do Senhor. Isso leva você a dar testemunho de que realmente você é um servo do Senhor, é um filho de Deus.
E são nesses momentos, então, que o Senhor recebe a honra e recebe a glória. E nós devemos obedecê-lo, lembrando que Ele é o Senhor, conforme Ele declara para os seus discípulos ali. Diz que o Senhor ordenou a vocês fazerem isto. E é isso que faz a diferença. A forma com que nós estamos vendo Jesus e a forma com que nós estamos realizando as nossas tarefas para a glória dele. Quer sejam tarefas estas a serem realizadas dentro do seio da família, ou dentro da igreja, como igreja do Senhor, ou na sociedade, como cristãos. Devemos fazer tudo para a glória de Deus. Mas baseado em quê? Porque Ele é o Senhor. Ele tem essa autoridade. Ele é autoridade sobre a sua vida. Ele é esse governante que você está agora submisso e sujeito a Ele. E assim nós percebemos na vida desses homens que eles realizaram esse trabalho. Agora, uma coisa muito interessante que a gente percebe é como que aquele homem, então, ele reconhece, por que ele obedeceu? Havia uma profecia já a respeito que o nosso Senhor Jesus iria solicitar aquela jumentinha para entrar ali em Jerusalém. Havia uma profecia que falava sobre isso. Mas uma das coisas que a gente percebe é a condição daquele homem de bom grado. Ele simplesmente obedece, ele também não questiona. Você já se perguntou por que ele obedeceu? Por que ele de pronto simplesmente... Ele perguntou, peraí, por que vocês estão soltando a jumentinha? Não, porque o Senhor assim ordenou. E aí, então ele liberou. Ele liberou. E o interessante é que Jesus fala para eles também, vocês vão em um determinado lugar, numa determinada casa, e lá vai estar uma jumentinha que vai estar presa do lado de fora. Vocês vão soltá-la e trazê-la para mim. Isso mostra também a questão do Senhor ser Deus. Esta questão de saber todas as coisas, de antecipar aos fatos. Isso leva-nos então a caminhar com Jesus com toda a segurança da qual nós recebemos dele, porque se você estiver em Jesus Cristo, você está realmente seguro, porque ele é aquele que observa as coisas muito antes de acontecer. Ele é aquele que está atento em tudo que passa ao nosso redor de uma forma minuciosa, até mesmo aquela jumentinha que estava amarrada lá na porta da casa daquele homem. O Senhor tinha ciência que ali ela estaria. Isso é prova do conhecimento de Deus. Isso é prova, então, que também no nosso dia a dia você pode descansar no Senhor, porque Ele está atento a tudo que passa ao seu redor. Ele está atento a tudo aquilo que ainda vai lhe acontecer. Por isso nós precisamos, então, colocar os nossos planos e projetos na presença do Senhor e aguardar a confirmação dEle, porque certamente Ele vai nos oferecer aquilo que é o melhor. E algo interessante que a gente observa, então, na vida daquele homem, quando ele pergunta, por que vocês estão soltando a jumentinha? Não, porque assim o Senhor ordenou. Olha, a cidade de Betânia, Jesus era conhecido ali, amados. Aquele homem simplesmente, quando ele ouve, olha, o Senhor assim ordenou. Ele conhecia Jesus. Afinal de contas, Jesus havia ressuscitado Lázaro. A fama de Jesus naquela cidade já era conhecida. Todos sabiam que Jesus Cristo, ele era um enviado do Pai, que ele era o próprio Deus. Nem todos creram nele, sabemos disso. Sabemos que nem todos creram em Jesus. Mas aqueles que creram no Senhor ficaram firmados nele. Mas aqueles que não creram, infelizmente, boa parte do povo judeu se deixou levar pela sua própria incredulidade, se deixaram levar pelo próprio conceito religioso e acabaram crucificando o nosso Senhor Jesus. E baseado dentro desse conceito da crucificação, é bom que a gente pense dentro de um propósito. Claro que a morte de Cristo é algo que Deus havia planejado para a remissão dos nossos pecados. Isso já está mais que confirmado, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E naqueles dias o próprio João Batista faz essa declaração: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas nós sabemos também que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi morto também por inveja. O nosso Senhor Jesus foi morto também por questões políticas, por questões religiosas.
por perca de privilégios, que muitas pessoas estavam perdendo ali os seus privilégios. Quando o nosso Senhor Jesus entra no templo, ele compra uma briga muito grande. Quando ele entra no templo e ele faz aquele chicote e expulsa os cambistas de dentro do templo, dizendo que eles estavam fazendo da casa do Pai ali um ponto de comércio, o nosso Senhor Jesus tirou o ganho de muitos líderes. Muita gente perdeu dinheiro com isso, porque eles pegavam os animais, levavam os animais para dentro do templo para vender para aqueles que iriam levá-los para serem sacrificados. E eles estavam ganhando dinheiro, então. E estavam fazendo isso até com ágio, com um preço mais elevado. E diante disso, então, aquelas pessoas perderam o seu ponto de comércio, porque o nosso Senhor Jesus estava ali agora perdoando os pecados. E nesse momento em que ele estava perdoando os pecados, até aquelas pessoas, então, agora estavam dizendo, peraí, então, se Jesus está perdoando pecados, agora para mim não preciso ficar mais realizando sacrifício, porque os meus pecados estão sendo perdoados por ele. E até nisso, então, as pessoas começaram a perder dinheiro, porque não estava mais acontecendo os sacrifícios como era de costume, porque ali estava Jesus perdoando os pecados. Por isso, boa parte do judeu, então, viu Jesus como inimigo. E alguns se levantaram, se revoltaram. Alguns apoiaram o Senhor, creram nele. Mas ali na cidade de Betânia, nós sabemos muito bem, então, que ele já havia se tornado uma pessoa conhecida. Então, quando é dito para aquele homem, o Senhor ordenou, ele simplesmente liberou. É Jesus, pode levar. Aquilo que é para o Senhor, a gente aprende. O que é para o Senhor, nós não temos que reter. O que é do Senhor, eu não vou reter. O Senhor está pedindo, então é dele. E eu oferto, pode levar. O homem ofertou ao Senhor aquele jumentinho, do qual nem ele mesmo havia ainda usado. E é interessante essa postura desse homem, ao saber que era Jesus quem estava pedindo. Ele não questiona. Ele não põe ali as suas ideias, ele não põe ali os seus pensamentos, ele não põe ali questões dizendo, peraí, Jesus quer usar o jumento, nem eu, é um jumentinho que ninguém montou ainda. É um jumentinho jovem, que tem muita força, tem muito vigor. Eu não vou liberar. Não, amados. Muito pelo contrário. Eu creio que aquele homem foi tomado por uma alegria e uma satisfação muito grande. Ele não foi coagido a liberar o jumentinho. Ele não foi coagido. Foi dito apenas a ele. O Senhor ordenou para que a gente pudesse soltá-lo e levar para ele. E nesse momento, então, ele libera. Eu creio que ele deve ter parado e pensado. Jesus fez sinais e prodígios no nosso meio. Talvez ele for até abençoado pelo Senhor. Talvez a casa dele já havia sido abençoada pelo Senhor. E uma forma de gratidão, e ele libera. E é baseado nisso também que nós precisamos, então, olhar para Jesus Cristo, sermos gratos a Ele e ofertar a nossa vida baseado naquilo que dele já recebemos e temos recebido. O seu coração é um coração grato, onde você se disponibiliza a servir ao Senhor com a sua vida, a servir o Senhor com o que você tem? Ou você é daquela pessoa que tem dificuldade em se envolver na obra do Senhor, de ser participativo na obra do Senhor, ainda que sabendo da necessidade, mas você simplesmente não se envolve e deixa para lá? Mas se diz cristão, se diz ter fé em Deus, se diz ser uma pessoa grata ao Senhor, mas qual é o nível do seu envolvimento com Cristo Jesus ao ponto de outras pessoas serem abençoadas por Deus através da sua vida? Até onde você é dado a ser participativo nesta obra do Senhor, em reconhecimento do senhorio de Jesus, baseado naquilo que Ele já ordenou a você, que você deve participar e deve estar ali pronto para servir? Nós vamos olhar dentro das Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar vários textos, onde somos levados a sermos mais participativos dentro da sociedade, lembrando que, ao cumprirmos com essas ordens do Senhor, nós estamos levando o nome do Senhor a um patamar de exaltação e de glorificação por essas ações santas e justas. Você já parou para pensar nisso? Então comece a pensar. Aquele homem libera o jumentinho, porque foi dito a ele, o Senhor pediu, o Senhor ordenou.
E baseado nesse pensamento daquele homem, desta ação, e de Jesus se revelando ele próprio, Jesus dizendo, comunicando que ele era o Senhor, diz que o Senhor ordenou. Nós precisamos então honrar o nosso Deus, o qual, amados, precisou de um favor. Você parou para pensar nisso? Esse texto que nós acabamos de fazer a leitura, Jesus solicita um jumentinho de favor. Ele toma um jumento emprestado. Sendo o Senhor aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que criou todos os animais, criou o Jardim do Éden, com todos os animais, com toda a beleza, com toda a exuberância daquele lugar. Agora o nosso Senhor Jesus Cristo, ele precisa de que alguém ceda um animal para ele fazendo favor. O Senhor que é rico em poder e graça, agora pobre. A Bíblia diz isso, que o Senhor, sendo ele rico, ele se fez pobre para nos alcançar, para te alcançar. Jesus se fez pobre para te abençoar. Jesus se fez pobre para alcançar a sua alma. Agora imagine isso, Jesus pedindo um animal emprestado. O rei que veio até nós, o Senhor da glória, pedindo algo de favor da sua criatura, pedindo uma criatura, um ser humano. Olha, pede ele lá para liberar o jumentinho para mim. Eu não consigo. É algo assim que enche o coração de alegria e nos ensina o que é simplicidade, humildade e valorizar Jesus, amado. Não é um estado de humilhação, mas chama a atenção pela necessidade dele não ter isso e alguém ter que ceder para ele. Você já parou para pensar nisso? Jesus Cristo, aquele que veio, que ele mesmo chega a citar que as raposas tinham covis, os pássaros tinham ninhos, mas nem ele tinha um lugar para reclinar a cabeça. Jesus está dizendo, olha, ele não tem residência fixa. Aquele que tem uma morada celestial, que abriu mão do seu principado, da sua realeza, veio nesta terra, humanizou, andou entre nós, concedeu casas para as pessoas morarem, mas ele mesmo não tinha uma. Concedeu um lugar de repouso para as pessoas, mas nem ele mesmo tinha uma própria. Eles falam, eu não tenho nessa terra, eu não tenho uma residência fixa, eu não tenho um lugar nem para colocar minha cabeça. E ele fez isso por amor a mim, por amor a você. Ele abriu mão dos privilégios. E foi uma das coisas que trouxe maior impacto, porque isso é um paradoxo, tá certo? Isso é um paradoxo, você pegar o Senhor Jesus como ele, sendo ele o próprio Deus, e de repente ele vive a sua vida humana e numa condição de não ter certas coisas que os homens tinham e ele não tinha. Isso é um paradoxo que leva-nos então a refletir, porque quando se falou do nascimento do Messias, do rei de Israel, daquele que iria sentar no trono de Davi, eu creio que passou na mente do judeu é que iria nascer num palácio. Jesus iria nascer num palácio. Jesus iria nascer num lugar de extrema riqueza, cheio de servos ao seu redor. E, no entanto, não foi bem isso que aconteceu. É um paradoxo. O Senhor da glória, com todo o seu esplendor, do qual João, naquela visão que o Senhor Jesus deu a ele, ele chega e ele contempla o céu. João contempla o céu. Ele vê Jesus, não da forma que o Senhor realmente é, mas ele viu uma forma de um ser que ele, dentro da sua capacidade humana, ele escreveu aquilo que a sua mente humana foi capaz de captar naquele momento. E ele ficou deslumbrado com aquilo que ele viu.
Ele ficou admirado com o céu. Ele ficou admirado com aquele lugar tão lindo, tão maravilhoso, onde era a morada do Altíssimo, que ele desejou que Jesus viesse rápido. Maranata, vem Senhor Jesus, ou seja, Senhor, vem rápido para que eu possa estar nesse lugar aí com o Senhor. E nesse lugar maravilhoso, nesse lugar santo. Agora imagine o Senhor com todo o esplendor da sua glória nascer num estábulo. Não dá para entender. Nascer num estábulo, colocado numa manjedoura, que era o lugar onde se colocava o capim para os animais comerem. E Jesus fez isso por amor a você, por amor a nós. Abriu mão desses privilégios todos. Você sabe o que eu quero que os amados pensem? Como é difícil às vezes para nós, seres humanos, abrir mão de alguma coisa que a gente tem para ajudar o outro. Ah, mas eu não posso abrir mão disso aqui, eu não posso, eu vou ficar sem, se eu der, o que vai acontecer comigo? Às vezes é assim que a gente lida com as questões do nosso dia a dia. Estou falando isso de cristãos. A gente não abre mão, porque subentendemos que vai nos fazer falta, eu vou ficar sem, e colocamos numa condição de pessoas justas, porque a gente ainda faz aquele julgamento, nem pré-julgamento não é, a gente já faz o julgamento direto, fulano e tal não merece, eu não vou dar, eu não vou compartilhar, eu não vou ajudar. E aí a gente esquece de olhar para Jesus, do que Ele fez por nós e do que Ele fez por essa pessoa que não é dada a compartilhar o que tem, que na verdade não tem nada. Tudo que temos é de favor. Somos favorecidos pelo Senhor nesta terra e seremos favorecidos na eternidade. Mas você dá para pensar nesse Senhor, nessa realeza, um homem que andou entre nós, sendo Ele o próprio Deus, na sua simplicidade. Quando morre, tem que ser sepultado numa sepultura de favor. Foi cedido a Ele uma sepultura de favor. É algo que a gente fica assim, meu Deus, que amor é esse que o Senhor tem por mim? Que foi crucificado numa cruz que não era dele. A cruz foi emprestada, porque aquela cruz era para Barrabás. Quem seria crucificado naquela cruz era Barrabás. E isso é interessante, porque Jesus livrou Barrabás daquela cruz. E ele foi crucificado numa cruz que não foi construída para ele. Uma cruz foi construída para uma outra pessoa. Um instrumento de morte, de tortura. Ele utilizou de outra pessoa. E a gente percebe a simplicidade do nosso Senhor Jesus Cristo, onde Ele provou o amor dEle por nós. E Ele tem provado o amor dEle por você. E Ele estava pronto então para entrar ali em Jerusalém. E sabe uma coisa interessante? Que aquela multidão que estava dizendo Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, era a mesma multidão que na semana futura, na próxima semana, iria gritar, crucifica-o, crucifica-o. Ele sabia disso. Aquela multidão que estava ovacionando o Senhor, cortando ramos, jogando na rua, tirando as suas vestes, jogando na rua, reconhecendo que Ele era o Rei, o Senhor. Você parou para pensar nisso? O texto fala sobre isso. E quero fazer a leitura de novo, para que a gente possa entender no versículo 9. Aqueles que iam adiante e os que seguiam atrás clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana nas maiores alturas. Por que eles não fizeram a defesa do Senhor diante de uma acusação falsa?
sabendo eles quem era Jesus, e bendizendo o nome dele, enaltecendo o nome dele, por que na hora do julgamento do Senhor essa multidão não manifestou? Porque o ser humano é assim. Às vezes nós esquecemos de fazer a defesa daquele que merece ser defendido. E deixamos para lá porque optamos às vezes por não nos envolver. Ou até mesmo ouvir outros que não tem nada a ver com a nossa caminhada, com o nosso viver. Aí a gente dá ouvido. Esse povo se revoltou depois contra o Senhor. Não fizeram a defesa dele. Mas aqui está a manifestação do amor de Deus. O Senhor da glória afirmando que Ele é Senhor. E uma série de ações, então, que foram desencadeando ao longo daquela semana até chegar à crucificação de Jesus. Até chegar na ressurreição de Cristo. Mas o que eu quero dizer para você, concluindo aqui nesta noite, Jesus, Ele é o seu Deus. Jesus, Ele é o seu Senhor. Jesus, Ele é o seu Rei. Porque isso não pode ser simplesmente da boca para fora, mas é uma questão de posicionamento. Você precisa posicionar. Você precisa então reconhecer o amor de Deus para com a sua vida. E esse amor de Deus para com a sua vida está exatamente na pessoa do nosso Senhor Jesus. Que você pense nisso. Que você que talvez está tendo aí dificuldade de assumir um compromisso com Deus, você que talvez leva uma vida espiritual muito vazia, muito vago, agora é tempo de mudança. Não faça como aquela multidão que ovacionou Jesus na entrada de Jerusalém e depois virou as costas para Ele. Mas que nesse momento você possa se aproximar do Senhor e que você dedique a sua vida a Ele, porque Ele tem uma obra para realizar através da sua vida, não só em você, mas através de você. Vidas serão abençoadas pelo Senhor através de você, assim como Deus usou aqueles 2 homens para descer e buscar a jumentinha para Ele. Foram muito importantes no ministério do nosso Senhor Jesus. Aquela ação deles foi de suma importância no ministério de Jesus. A liberação da jumentinha pelo dono foi algo maravilhoso. Então que você dedique a sua vida ao serviço, mas que você busque a Deus principalmente pela necessidade que você tem, pelo fato de que Jesus é o único que pode realmente levá-lo para o céu. Ele é o único que pode realmente te libertar do império das trevas. Ele é o único que pode tirar você do caminho da depressão. Ele é o único que pode gerar no seu coração alegria e prazer de viver. Ele é o único que pode dar a você a segurança que realmente você precisa no seu ir e vir. Ele é o único que supre todas as suas necessidades, não somente em vida, mas também em glória. E saiba, Ele abriu mão de tudo aquilo que Ele tinha no céu a princípio para vir a esta terra por sua causa, porque Ele te amou primeiro, mesmo você ainda sendo pecador, Ele veio ao seu encontro e provou que te ama. Ele provou que nos ama. E o que temos a dar ao Senhor? O que você tem a dar ao Senhor? Diante de tudo aquilo que Ele é e representa, oferte a Ele o seu coração. Dê o seu coração ao Senhor. E dar o seu coração ao Senhor é dar a vida. A vida que na verdade é dele. Mas que você oferte a sua vida a Ele. Porque Ele tem um projeto de vida muito especial para você. E o plano dele é que você esteja com Ele na glória. Mas saiba de algo. Jesus, que você o tenha como seu Deus, como seu Rei, como seu Senhor. Porque o plano dele é perdoar os seus pecados, por isso Ele morreu naquela cruz. E você pode ter certeza, se você o reconhecer como o Senhor e Salvador da sua vida, entregando a sua vida a Ele, dedicando a Ele a sua vida, os seus pecados serão perdoados
E o Espírito Santo vai realizar uma grande obra aí na sua mente, no seu coração. E para você que já caminha com o Senhor, dê graças a Deus, porque você faz parte de um povo vitorioso, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Rei, Ele veio até nós, Jesus Cristo. Ele veio ao encontro de uma humanidade caída e perdida, para dar a cada um o privilégio da vida eterna e ter os seus pecados cancelados pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Não existe amor maior do que este. Esse é o amor de Deus para com toda a humanidade. Que o Senhor Jesus continue a abençoar a sua vida. Dou graças a Deus por esse tempo de estar aqui com vocês. E estava me esquecendo. Lembra da jumentinha? Pois é. Ela foi útil. Ela foi muito útil. Ela serviu a Jesus. Quando aquela jumentinha volta, porque ela iria voltar, porque ela seria devolvida. Voltou uma jumentinha diferente, com certeza. Uma jumentinha que teve o privilégio de carregar o próprio Deus no seu lombo. Serviu a uma causa dentro de uma promessa que o Senhor já havia dado aos profetas. Aquela jumentinha não sabia, mas ela fazia parte de uma promessa. Não somos jumentos, mas somos ovelhas. E como ovelha, é bom você poder servir a causa do Senhor. Lembra disso? Não esqueça disso não, por mais simples que seja. Que você seja uma ovelha obediente ao Senhor Jesus. Uma ovelha dedicada à obra, por mais simples que ela seja. Mas saiba que para Deus tudo é importante. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, te fortalecendo, te dando graça. Que vocês tenham uma semana de vitória, uma semana de conquista na presença do nosso Deus, nosso Pai. E que o Espírito Santo de Deus continue inundando aí o seu coração, os nossos corações com o amor de Deus, para que a gente possa viver essa comunhão com Cristo, e essa comunhão com Cristo seja algo refletido no nosso dia a dia. Ainda que confinados aí por um tempo ainda na nossa casa, você na sua, mas o que nos separará do amor de Cristo? Nada pode nos separar. E uma das coisas vai ser essa distância momentânea, não pode nos separar do amor de Cristo. E aí você então sinta-se privilegiado por saber que você tem alguém que Cristo também conquistou, do qual Ele privilegiou tanto quanto você, e vocês estão aliançados em Cristo Jesus como filhos de Deus. Nós em Cristo. Esse povo de Deus é um povo muito abençoado. E você, caro ouvinte, você tem a oportunidade de fazer parte desta geração eleita, desse povo que Deus adquiriu para a glória dele. Reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e venha para Ele, porque esse é o tempo de oportunidade. Amém? Nós vamos orar, agradecendo a Deus, colocando aí essa semana que se inicia nas mãos do Senhor, os nossos planos e projetos. Não esqueça não, coloque Deus nos seus negócios e Ele vai te dar direção naquilo que é justo. Pai Santo, eu te louvo e te agradeço, muito obrigado mais uma vez por esse momento que o Senhor nos concede de podermos meditar na sua palavra. Eu dou graças ao Senhor porque o Senhor é bom e a tua misericórdia ela dura para sempre. Apresentamos ao Senhor, ó Deus, no início, Pai, desse culto, desta programação, vidas pedindo ao Senhor que os abençoe. Continue, ó Deus, sim, Pai, a operar na nossa nação brasileira, dando-nos, ó Deus, uma semana abençoada, Pai. Que esta semana seja uma semana de grandes experiências com o Senhor. Que todos nós, brasileiros, e todas as pessoas que estão sobre a face da terra venham experimentar do socorro do Senhor. Mais uma vez, use de compaixão, use de misericórdia para conosco, Pai, porque entendemos, meu Deus, que nós precisamos de Ti. Que a Tua igreja seja fortalecida no Senhor, que possamos continuar crescendo em amor, em graça, bondade e misericórdia, e que no nosso viver diário, Pai, que no nosso respirar, o Senhor seja exaltado e glorificado. Toma em Tuas mãos, ó Deus, cada uma dessas almas, dessas vidas que se colocam, se apresentam diante do Senhor, reconhecendo a Ti como Salvador de suas vidas, arrependidos dos seus pecados e se comprometendo em viver no Senhor e para o Senhor. Senhor, dê-lhes a Tua bênção, Pai, que tais possam experimentar desta operação gloriosa do Espírito Santo, dando-lhes o fortalecimento espiritual, livrando-os, ó Deus, dos assédios das trevas, desviando-os, ó Deus, do caminho do mal, Pai.
que tais possam experimentar do Senhor, estarem a cada dia buscando a Tua face, aprendendo do Senhor, dando-lhe a honra e a glória em todo o seu viver. Pai Santo, muito obrigado por esta hora gloriosa. Eu te agradeço orando no nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e a consolação do Espírito Santo de Deus, que esta bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, meu amado, no teu lar, onde você colocar as plantas dos teus pés em justiça, que lá manifeste a glória de Deus. E que esta bênção do Senhor seja também estendida sobre toda a igreja dele que está sobre a face da terra, e em todo lugar que houver aquele que invocar o nome do Senhor, que lá o Senhor esteja a manifestar com sinais e prodígios. Que também essa bênção do Senhor esteja sobre o seu povo Israel, que haja paz em Jerusalém, e a igreja do Senhor diga amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus amados, o nosso muito obrigado por nos dar essa honra e esse privilégio de compartilharmos a palavra de Deus, estarmos aqui juntinhos. A cada um de vocês que estão aí nos acompanhando através da live, estou aqui vendo, boa parte dos irmãos, que nós temos esse relacionamento em Cristo Jesus, aí na Igreja Batista Bálsamo, nossos amados e queridos ouvintes também têm nos acompanhado através da Rádio Novas de Paz. O nosso muito obrigado, que o nosso Senhor Jesus continue a abençoar poderosamente a vida de cada um de vocês, que vocês tenham uma semana de vitória e de conquista na presença do nosso Deus, nosso Pai. Fique com Deus e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Seus olhos, meu clamor está escrito no seu livro. Minhas lágrimas enchem os seus olhos, meu clamor está escrito no seu livro. As muitas águas não podem me afogar, não. Estou esperando com a luz em meia-noite. Mas eu sei que tenho crido pra fazer infinitamente mais. Eu sei que tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais. Eu sei que tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais. Minhas lágrimas enchem os seus olhos, meu clamor está escrito no seu livro.